Voltando então para NR11, a gente fez esse parênteses aí para falar dessa categoria, falar um pouquinho da lei de trânsito. Voltando para a legislação, para a NR11, os operadores de equipamento de transporte motorizado deverão ser habilitados, então dentro das categorias que a gente acabou de falar, e só poderão dirigir e operar o equipamento se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação com o nome e fotografia em lugar visível. Então é mais um componente de segurança que a gente precisa observar. Esse operador, seja de empilhadeira, ponte rolante, pá carregadeira, MUNC, enfim, de equipamento com força motriz própria, para que ele opere esse equipamento, além de ter o treinamento de formação, além de ter a reciclagem, de ter a categoria correta na sua habilitação e os exames médicos específicos, ele precisa portar um cartão de identificação. Ou seja, a empresa precisa fornecer algo, normalmente um crachá, um cartão, que identifica que aquele operador, que aquele trabalhador é autorizado a operar aquele equipamento. Então, na maioria das empresas, é feito através de um crachá. Então, nesse crachá tem os dados do trabalhador e aí, para que atividade ou para que equipamento ele é autorizado. E aí esse operador precisa permanecer com esse crachá durante todo o período de trabalho. O crachazinho no cordãozinho, o crachazinho no bolso, enfim, precisa portar esse crachá para garantir que nenhuma pessoa que não seja autorizada não assuma a operação desse equipamento. Então, seja através do crachá, seja através de uma identificação no capacete, um uniforme diferente, enfim, a empresa precisa fazer esse controle. Então, além dessa identificação, existe um outro procedimento que também contribui para que pessoas não autorizadas não operem o equipamento. É um procedimento básico e simples, que é a retirada da chave desse equipamento. Então eu vou no banheiro, eu vou almoçar, eu parei a operação, seja por qualquer motivo. Primeiro, deixar o equipamento, deixar o veículo em um local seguro, apropriado, estacionado, puxado o freio de mão, o freio de estacionamento, calçado. E aí, antes de sair do local, eu retiro a chave. Isso também vai evitar que pessoas não autorizadas operem o equipamento. O que pode acontecer, a gente fala porque já aconteceu, seja com empilhadeira, seja com caminhão, enfim. Às vezes a pessoa faz até querendo ajudar, com boa intenção, mas não é autorizado, não tem treinamento, não conhece os riscos, é por isso que acontece o acidente. Então, só posso operar se eu for autorizado, se eu tenho os treinamentos, exames médicos e se eu portar algum cartão, crachazinho, alguma identificação que qualquer pessoa, qualquer fiscalização, segurança do trabalho, enfim, eu vou conseguir comprovar que eu sou autorizado. Ah, Tiago, realmente precisa? Sim, precisa dessa identificação, não sou eu que estou falando, é a norma. Claro, existem empresas menores que às vezes vai ter um operador só, então é fácil fazer essa identificação, porém, existem situações, existem empresas que vão ter vários operadores e vários trabalhadores. Então eu preciso ter essa identificação para que eu consiga garantir, é uma das formas que a empresa tem para garantir que somente operadores autorizados vão operar os equipamentos. E também a retirada da chave
vai nos auxiliar nesse sentido. Então tem um exemplo aí para vocês, né, de crachá de identificação, que chegou agora na tela aí para vocês. Então é um exemplo básico, simples de identificação para o operador. Então nesse crachazinho aí vai ter os dados do operador, então seu nome, sua função, o seu registro, a sua matrícula, e consta ali também duas informações importantes, que é o vencimento dos seus exames médicos e também a data de um próximo treinamento, ou seja, quando vence a sua reciclagem. E aí na parte de trás desse crachá vai estar dizendo para a gente para quais atividades aquele trabalhador está liberado. Então tem ali NR35, que é o trabalho em altura, tem a NR11, que é então para a operação de equipamentos como empilhadeira, como MUNC, NR20, que são os líquidos inflamáveis, NR33, que é o espaço confinado, NR12, máquinas e equipamentos, enfim, eu vou estar identificando para qual atividade aquele operador está liberado. Então, é algo importante, é uma ferramenta que a gente tem e que a gente deve e precisa utilizar. Ah, Tiago, na minha empresa eu só tenho um operador, não tem mais ninguém. Ok, vou manter o registro, né, a pastinha desse colaborador atualizada, com o ASO, com os exames médicos desse trabalhador, com o treinamento de formação dele, com o treinamento de reciclagem, com uma cópia da CNH, tudo atualizado. Eu só tenho um operador. Ok, matei meu problema. Agora, se eu tenho mais operadores, eu preciso ter esse controle. Então, normalmente, através desse crachazinho, que é o que a norma pede, mas eu posso fazer um selinho e colar no capacete. Eu preciso ter essa identificação. Mais comum, mais usual é fazer no próprio crachá desse trabalhador, porque ali já tem todos os dados que eu preciso. Treinamento, quando vence, o exame médico, a função dele e para qual atividade ele está autorizado. Então eu preciso ter essa identificação do operador. Outro item importante que a gente citou aqui, vamos reforçar agora, é que esse cartão, essa identificação terá validade de 1 ano, salvo imprevisto, e para revalidação o empregado deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. Então, esse crachazinho, essa autorização que você tem para operar o MUNC é válida por 1 ano. Passou esse 1 ano, eu preciso revalidar, então, o meu treinamento, eu vou fazer uma reciclagem e também passar pelos exames médicos específicos para a minha função. Aprovados os exames médicos, feito a reciclagem, é renovado então a minha autorização para operar o MUNC, para operar o equipamento. Então, como a gente já falou, meu treinamento de formação de operador vale para o resto da vida. Agora a reciclagem é anual. Então, para eu ter essa autorização para operar o equipamento, eu preciso fazer o treinamento de reciclagem e também fazer os exames médicos específicos que a empresa determinar. Fiz os exames e o treinamento, é renovado por mais 1 ano a minha autorização para operar o equipamento. Por que ela fala aqui salvo um imprevisto? Quais são esses imprevistos? Então, se houver a troca do equipamento ou de procedimento de trabalho,
Então chegou um caminhão novo, chegou um equipamento novo, ou mudou o procedimento, a gente trabalhava com corrente, agora vamos trabalhar com cabo de aço, a gente trabalhava só com cinta, agora vai ser corrente, enfim. Troquei o equipamento, ou procedimento de trabalho, eu preciso retreinar a minha equipe. Eu tive um acidente envolvendo a operação do MUNC. Então, lá durante alguma atividade, rompeu, caiu uma carga, prensou, machucou alguém, eu tive um acidente, eu preciso parar o operador, parar a minha equipe e fazer uma reciclagem. Ou se eu mudar de empresa. Então, toda empresa que eu entrar para operar equipamento, ela precisa me capacitar. Então, nessas condições, eu preciso refazer um treinamento, eu preciso fazer uma reciclagem. Não mudou nada, não mudou o equipamento, não mudou o acessório, o procedimento, não teve nenhum acidente, então, pelo menos uma vez por ano, eu faço os exames médicos e a reciclagem. Agora, mudou o equipamento, mudou o procedimento ou teve o acidente, eu preciso fazer uma nova reciclagem com os trabalhadores. É isso que a norma nos pede. Então, pelo menos uma vez por ano, eu vou fazer essa reciclagem. Os exames médicos também são anuais, então todo ano eu preciso fazer a renovação desses exames médicos. E aí, claro, se houver uma dessas questões que a gente citou aqui, de mudança de equipamento, mudança de procedimento ou acidente de trabalho envolvendo a operação do MUNC, então eu preciso parar a minha equipe e retreinar, treinar novamente. Eu tive um evento que solicita, que demonstra que eu preciso retreinar a minha equipe. Fora isso, uma vez por ano, exame médico e treinamento. E aí eu preciso ter essa identificação no meu operador, seja com crachá, seja no capacete, no uniforme. Eu preciso de alguma forma identificar quem é o meu operador autorizado ou quem são os meus operadores autorizados. Outro item importante é que esses equipamentos também deverão possuir um sinal de advertência sonora, a buzina. E aqui é uma dica importante. Existem dois tipos de situação que a gente encontra nas operações. Primeiro, é uma operação onde não tem uso de buzina. É um silêncio total, não se utiliza a buzina. Então, é um erro, é um equívoco, porque em diversos momentos a gente vai precisar utilizar a buzina. E existem operações que é o contrário, é o uso exagerado, o uso sem necessidade da buzina. Então está o tempo todo o pessoal utilizando a buzina para cumprimentar o pessoal, enfim, menos para chamar a atenção. Então aí a gente também vai ter problema. No primeiro caso, quando eu não utilizo a buzina, então eu não sinalizo as minhas ações, as minhas intenções, pode acontecer o acidente. Por outro lado, se eu utilizo demais, por qualquer motivo eu estou acionando a buzina, por brincadeira, para cumprimentar alguém, enfim, também eu posso causar um acidente. Por quê? No momento que realmente for necessário, eu preciso chamar a atenção de alguém, se eu utilizo a buzina a todo momento sem pudor, o que vai acontecer? Vai parecer que é só mais uma buzina. E aí, aquela pessoa pode não se atentar a essa movimentação. Então, é algo que a gente precisa estar sempre atento. Eu preciso utilizar a buzina, mas nos momentos adequados. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Não posso esquecer dela, não utilizar, mas também não utilizar a todo momento, a toda hora, sem necessidade. A buzina é para chamar a atenção de alguém no momento que eu estiver fazendo a operação, que eu estiver me deslocando com o veículo. Então, em cruzamento,
de passagem de uma rua para outra, entrada e saída, se eu tenho alguém próximo ali do local da movimentação. Nesses casos eu vou utilizar a buzina. Não é para cumprimentar alguém, está passando fulano lá, eu vou buzinar para cumprimentar. Não é para isso que serve. Então a gente precisa ter esse cuidado de utilizar a buzina nos momentos adequados, sempre que for necessário. Não deixar de utilizar, porque isso pode ocasionar acidentes, mas também não utilizar de qualquer forma, de qualquer maneira, que quando realmente for necessário, às vezes não vai ser eficiente. Então a gente precisa estar atento, estar utilizando da maneira adequada. Assim como no nosso veículo comum de passeio. A buzina não é para cumprimentar ninguém, é um item de segurança, é para chamar a atenção. Então, no nosso MUNC, no nosso equipamento, também vai ser dessa forma, utilizar a buzina de maneira adequada. Então, vou fazer movimentação, estou me deslocando com o veículo, eu preciso chamar a atenção de alguém, ou eu vou passar de um setor para outro, estou passando de uma rua para outra, de um corredor para outro, principalmente dentro das empresas, onde às vezes não tem um campo de visão adequado, tem muito ponto cego, então eu preciso utilizar essa buzina de forma que eu sinalize também as minhas ações. Às vezes eu nem estou vendo alguém, mas eu preciso sinalizar, porque pode ter alguém atrás de uma porta, atrás de uma coluna, e aí a minha buzina é que vai estar sinalizando, aquela pessoa vai estar se atentando para aquela movimentação. Então, utilizar a buzina de maneira adequada, para que a gente não fique à mercê da sorte. Então, não esquecer da buzina, eu preciso utilizar, mas também não utilizar de maneira equivocada, constante, sem necessidade. Utilizar nos recursos, nos momentos que forem necessários. E é um recurso que eu preciso avaliar lá no meu checklist. Então, lá no início, quando eu estou fazendo a inspeção do meu equipamento, eu preciso fazer a verificação da buzina, porque é um componente, é um item de segurança do meu equipamento. Outra coisa importante para a gente avaliar o peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade de carga calculado para o piso. E esse material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 50 centímetros. Então também existem outras preocupações que a gente precisa ter, não só propriamente com o equipamento e com seus acessórios, mas também com a carga e o local onde eu vou armazenar essa carga. Primeiro aí que está falando para a gente, eu preciso verificar se o local onde eu vou armazenar a minha carga, depositar a minha carga, tem capacidade suficiente, ou seja, se o piso, se o local que eu vou armazenar vai suportar o peso, porque senão eu posso ter um acidente. Ali tanto o piso, o pallet, a estrutura onde eu vou armazenar a minha carga podem não suportar e provocar um acidente. E também eu preciso manter uma distância de pelo menos 50 centímetros de paredes, de colunas, para que eu minimize essa probabilidade de acidente. Eu não posso encostar numa parede, numa coluna, porque às vezes essa carga vai ficar se apoiando nessa parede, nessa coluna, nessa viga, enfim, nessa estrutura, e pode provocar o tombamento, o desmoronamento. Então eu preciso manter essa distância de segurança, tanto para evitar um contato acidental durante
essa movimentação, quando eu vou armazenar essa carga, mas propriamente também depois, para não deixar encostado ali muito junto, e às vezes essa carga está forçando essa estrutura, está forçando essa parede, o que pode ocasionar um dano também. Então, são dois fatores que a gente precisa avaliar. Então, não é simplesmente pegar uma carga aqui e depositar aqui no outro lado, de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu preciso avaliar. Por exemplo, a gente está falando, pode falar de construção civil. Às vezes tem uma vala, tem um talude ali e eu vou depositar uma carga próxima. Eu preciso tomar cuidado, porque essa vala, esse talude pode desmoronar. Às vezes eu vou ter trabalhador lá embaixo trabalhando. Eu posso ter acidentes gravíssimos. Então preciso verificar muito bem o local onde eu vou parar, onde eu vou depositar essa minha carga. Tanto dentro das empresas, tanto lá na obra, mas também nas vias, como a gente falou. Às vezes eu vou estar trabalhando numa rodovia, estou trabalhando numa via urbana dentro da cidade, e aí eu vou estar movimentando materiais, cargas. Preciso verificar as condições de onde eu vou depositar esse material. Vou colocar numa calçada, vou colocar na rua. Eu preciso garantir as condições de segurança para isso também. Vou colocar numa calçada. Lembra, será que eu não vou estar impedindo a passagem de um pedestre por ali? Eu preciso dar uma outra condição, então. Será que vai suportar que eu não vou danificar ali aquela calçada? Vou colocar no acostamento, vou estar impedindo também o posicionamento, a passagem. Enfim, eu preciso cuidar de toda a parte do processo. E aí faz parte desse processo avaliar o local onde eu vou depositar, onde eu vou armazenar a minha carga. É responsabilidade do operador, é ele que está movimentando. Então, às vezes alguém vai chegar até e falar, puxa essa carga, põe para lá, põe para cá. Mas quem decide se tem condição de segurança ou não é o operador, porque ele teve treinamento, ele conhece. Então é importante, porque às vezes quem está te pedindo, o seu encarregado, o seu líder, enfim, ele não vai ter essa condição, ou não vai ter essa visão, ele está enxergando outra forma, ele está pensando no lado apenas operacional. Então eu acho que se colocar aqui esse material vai ser melhor, vai facilitar o trabalho. Porém o operador tem que pensar no lado operacional, mas também não pode esquecer das questões de segurança. Então, operacionalmente vai ser legal colocar esse equipamento ali, essa carga ali. Porém, e nas questões de segurança? Será que é adequado? Será que vai suportar a carga? Será que eu vou impedir a passagem de alguém, de um equipamento de combate a incêndio, de uma saída de emergência? Então é importante que o operador tenha essa noção também de posicionamento, onde ele vai colocar essa carga. E vai acontecer muito isso no dia a dia. A pessoa vai chegar, o seu líder, o encarregado, enfim, vai chegar e vai falar, coloca aqui, coloca ali. Ok, é normal, faz parte da atividade dele, mas o operador também precisa fazer essa avaliação de posicionamento. Será que ali é o local adequado mesmo? Pensando não só na parte operacional, mas na parte de segurança também. Eu preciso olhar para essas duas vertentes e analisar as condições. E aí, se for o caso, conversar, não posso colocar a carga aqui, porque vai ficar muito na beirada, tem o risco de desmoronamento, de tombamento da carga, o piso não vai suportar, enfim, encontrar um local que seja seguro. E aí, nesse sentido, também é importante a gente verificar se o piso onde a gente vai posicionar o nosso caminhão, o nosso monte, também vai ser resistente. Lembra que eu vou precisar fazer a abertura lateral ali das patolas, das sapatas, e vou ter que posicionar isso para dar estabilidade no meu equipamento.
Então também eu preciso verificar se eu tenho um espaço suficiente, adequado para fazer essa abertura de patola, de sapata e posicioná-las frontal e traseiro para dar essa estabilidade no equipamento. Tem que estar as 4 posicionadas ali no chão, não pode estar só um lado, não pode estar penso. Então também é algo que a gente precisa avaliar. Condições de piso, tanto para carga, mas também para o meu próprio equipamento, para onde eu vou estar trabalhando. Outro item, esse material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar obstrução de portas, equipamentos contra incêndio e saídas de emergências. Então, o que a gente acabou de citar, é tomar muito cuidado onde eu vou depositar esse meu material. Eu não posso colocar na frente de hidrante, na frente de extintor, de saída de emergência, de rota de fuga, porque no momento de uma ocorrência isso pode atrasar, pode atrapalhar essa saída, esse acesso a esse equipamento de combate a incêndio. E muitas das vezes isso vai ser determinante para a gente ter ou não vítimas. Em alguns casos, vítimas fatais. Então, eu não posso depositar essa minha carga na frente desses equipamentos, dessas saídas de emergência. Nem por um segundo. Por quê? A gente não sabe quando e onde esse incêndio pode acontecer. Porque se a gente soubesse, óbvio que a gente não deixaria que ele acontecesse. A gente ia lá prevenir. Porém, por algumas falhas, algumas condições, esse fogo pode existir. E ele não vai escolher dia, não vai escolher hora, não vai escolher turno, não vai escolher setor. Simplesmente ele pode acontecer. Então, por mais que seja algo, é rapidinho, é só um minutinho, a gente não pode. Porque é naquele minutinho, é naquele segundo que pode acontecer o incêndio. E aí está obstruído o hidrante, está obstruído o extintor, a saída de emergência. E aí vai retardar o meu acesso, vai retardar a minha saída. E aí aquele princípio de incêndio, que era algo pequenininho que eu conseguiria controlar com o extintor, por estar obstruindo, ter uma carga ali, não conseguir ter o acesso, vou ter que buscar outro, meu fogo está se alastrando. Eu tinha uma saída de emergência ali, mas está obstruída, era a única opção que eu tinha, porque o fogo está do outro lado, não tem por onde sair. Então, o que vai acontecer? Vou ter vítimas fatais. Então, muito cuidado onde vocês vão posicionar as cargas. E também, propriamente, o equipamento. Então, parou, vai almoçar, vai fazer qualquer outra atividade, não está utilizando o equipamento, tem que parar o caminhão no local apropriado, num local seguro, que também não obstrua esses equipamentos, não obstrua essas saídas de emergência, que não fique na passagem, que não fique no meio da rua. Então, preciso encontrar um local seguro, um local adequado para parar o meu equipamento também. Então, é mais uma vez o operador tendo que olhar para o todo, não somente para a sua segurança, mas para a segurança de todos. Ele precisa posicionar, armazenar essa carga em um local adequado, se preocupando com o piso, se preocupando com a estrutura e também se não estará obstruindo a passagem, obstruindo equipamentos de combate a incêndio. É algo que pode trazer problemas enormes dentro de uma empresa. Então, tomar muito cuidado.